Então, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui a mais uma aula do curso História do Pensamento Econômico. Essa é uma aula síncrona para a turma 2 e assíncrona para a turma 1. Essa aula é referente ao dia... Vou dar uma olhada aqui no calendário. A última que eu mandei foi dia 1º, né, de junho. Então, essa aula aqui é referente ao dia 4 de junho, né? Ao dia 4 não, dia 3 de junho. Ao dia 3. Então, vamos dar continuidade aqui ao curso. Eu vou até comentar uma coisa aqui com vocês, né? Que vocês... Talvez eu dê aula amanhã na turma 1, né? Tá confirmado, né? A aula para amanhã. E aí, se caso dê essa aula, eu vou mandar para vocês, porque aí essa aula vai ser de reposição da aula da quinta-feira passada. Por quê? Porque eu não dei aula porque teve feriado de Corpus Christi. Certo? Então, essa aula que eu vou dar amanhã para a turma 1, na sexta-feira, vai ser para repor essa aula do feriado, né, no dia 3. E aí, no caso, ela vai ficar com uma aula do dia 8, né, para vocês, aqui da turma 2. Só que pode ser que eu não dê essa aula, porque amanhã eu vou me vacinar, aí se eu tiver reação, né, da vacina, aí não vai ser possível, né, porque, enfim, ter dor de cabeça, ter febre. Aí, a depender da minha reação, talvez eu dê aula ou não, né? Mas vocês vão ficar sabendo depois, né? Porque, de qualquer forma, eu vou ter que mandar o vídeo para vocês, apesar de não gravar com vocês. Só uma última pergunta. Vocês receberam a aula referente ao dia 1º de junho sobre Sim. A discussão inicial sobre o utilitarismo? Receberam, né? Que eu terminei a abordagem de Ricardo, né? A discussão sobre o Ricardo, pensamento de Ricardo, e comecei já a discussão do subjetivismo racionalista, né? Para falar dos teóricos que contribuíram para o desenvolvimento da teoria do valor-utilidade, né? Então, vocês receberam. Então, ótimo. Alguém ficou sem receber? Certo. Então, beleza. Só uma coisa, viu? Antes de começar aqui a discussão. Alguém mandou aqui. Não todos receberam, né? Ninguém ficou sem receber. Só uma coisa. Como eu poderia dizer? É o que mesmo que eu ia falar? Eu esqueci. Sobre a segunda prova. Comecem a estudar, porque eu já terminei a discussão sobre liberalismo, certo? Depois dessa aula, eu já vou adiantar bastante a discussão sobre os autores liberais, né? Que ajudaram a contribuir com a teoria de volatilidade, o Bentham, o Say e o Sênio. E quando eu terminar a discussão do Sênio, eu já vou começar com o pensamento de Karl Marx. Quando terminar a discussão do pensamento de Karl Marx, uma semana depois eu vou fazer a segunda prova. Certo? Então, tanto para a turma 1 quanto para a turma 2, eu aconselho já começarem a estudar. Né? Smith, Ricardo, Malthus, né? O Bentham, o Say, que eu vou trabalhar os dois hoje, espero. E também o Sênior, e também já pode também adiantar a leitura do Marx, mas eu vou trabalhar isso em sala de aula, né? Vou explicar a teoria econômica de Marx também em sala de aula, assim como eu fiz com os outros autores. Aí terminei essa discussão, uma semana depois prova. Certo? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Podem escrever ou falar no áudio. Professor,
A segunda avaliação vai ser no mesmo modelo que a primeira? Você vai mandar as questões, a gente responde e tem um prazo para mandar? Isso, eu vou mandar, vocês terão uma semana para responder. A mesma dinâmica, né? A mesma metodologia. Só quero chamar a atenção de uma coisa para vocês. Então vai ser a mesma coisa, Beatriz. Essa discussão sobre o subjetivismo racionalista, eu quero que vocês leiam o texto do Hunt. Por quê? Porque aquele texto do Stanley Brugh, o capítulo sobre esses três autores, o Bentham, o Say e o Senior, não é bom, certo? Não é bom. Ele nem discute, na verdade. A parte do Bentham também, algumas partes do Bentham, ele só faz citar o Bentham. Então, uma boa discussão é feita pelo Hunt. Inclusive, minhas aulas estão se baseando no livro do Hunt, né? Então, o Pensamento Econômico é um dos autores que estão na bibliografia, que eu trabalho aqui também na discussão dos autores, certo? Então, para esses três autores, Bentham, utilitarismo, Bentham, Say e Sênio, e o próprio Marx também, eu gostaria que vocês lessem pelo livro do Hunt, ok? E não pelo Stanley Brugh. Stanley Brugh vocês utilizam para estudar o Smith, o Ricardo e o Malthus, né? Que aí já é um capítulo bom, né? Desses três autores. Vamos lá. Vou projetar aqui. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim. Sim. Tá bom. Obrigado, viu? Então, como eu argumentei lá na minha aula, né? Esses autores, né? Que são Jeremy Bentham, Jean-Baptiste Say, Nassau Senior, eles são autores importantes porque eles constituem uma espécie de transição entre a economia política clássica, certo? E a teoria neoclássica, né, que vai dominar o pensamento econômico, principalmente a partir do final do século XIX e durante todo o século XX. Né? E que até hoje é a corrente dominante no pensamento econômico. Então, esses autores constituem uma espécie de transição entre a economia política clássica e a economia neoclássica. Por quê? Eles constituem uma espécie de transição. Porque havia uma contradição na análise do Smith, do Ricardo e do Malthus. Né? Que da mesma forma que esses autores discutiam, né, o processo de harmonia social, né, então nós vimos que tanto Smith quanto Ricardo quanto Malthus argumentavam que, principalmente Smith, né, através do conceito de mão invisível, argumentava que a economia de mercado tendia a compatibilizar o interesse individual com o interesse coletivo. Tá? Então, a economia de mercado, a economia capitalista, ou tende, né, a alocar os recursos de forma eficiente, os recursos escassos da economia, né, viabilizando o quê? A maximização do bem-estar geral da coletividade, de uma determinada sociedade. Certo? Então, está implícito aí uma ideia de harmonia social. Certo? Mas, por outro lado, esses mesmos autores desenvolveram análise sobre os conflitos sociais. Tá? Isso é consequência do desenvolvimento da teoria do valor do trabalho, que cada um deles ajudou, né, a construir. Tanto o Smith quanto o Ricardo, né, que ajudar a desenvolver a teoria do valor trabalho. E no caso do Malthus, né, nós vimos que o Malthus também fez uma discussão sobre a renda da terra, e lá nessa discussão, né, estava, digo, evidente, né, mas fácil de detectar
a análise sobre os conflitos sociais, né? Porque ali uma discussão sobre como a riqueza é repartida, né, entre as três classes fundamentais da sociedade capitalista, né? Trabalhadores, capitalistas industriais e proprietários de terras. Então, na análise desses três autores está presente essa discussão também sobre os conflitos. Esses três autores aqui, que nós vamos analisar a partir de hoje, são autores que vão, né, influenciados pela obra desses três grandes autores da economia política clássica, enfatizar a harmonia social, né, a harmonia social que o capitalismo propicia, digamos assim, né? Então, o capitalismo propicia prosperidade material para todos, de forma a maximizar o bem-estar geral da coletividade, independentemente da classe social, né? do sujeito, do indivíduo. Então, esses teóricos vão enfatizar essa dimensão, que é a harmonia social, e vão colocar para debaixo do tapete toda a discussão desenvolvida por esses autores no que tange, né, aos conflitos sociais, aos conflitos entre as classes. Tá? Então, através desses autores, por um lado, né, eles vão fazer uma substituição da teoria do valor-trabalho pela teoria do valor-utilidade. Né? Então, essa operação teórica vai permitir relegar para o segundo plano a discussão sobre os conflitos sociais. Nem colocar em segundo plano, simplesmente essa dimensão, né, da análise econômica vai ser completamente esquecida com esses autores. Né? Então, eles vão abandonar a teoria do valor-trabalho, então esse vai ser o primeiro elemento importante. Né? E, em segundo lugar, eles vão mostrar que a repartição do produto social, né, ou seja, a teoria da distribuição que eles vão desenvolver, parte da ideia de que todos os indivíduos, todas as, entre aspas, classes, né, contribuem na produção do excedente econômico. Tá? Então, todas contribuem igualmente na produção do excedente. Então, tanto os proprietários de terras, quanto os capitalistas industriais, quanto os trabalhadores, cada um, né, contribui de maneira similar na criação da riqueza, né, da criação da riqueza nacional. Então, com isso, com esse tipo de operação teórica, né, a discussão sobre os conflitos não vai estar mais presente, né, e também isso não vai engendrar a possibilidade, né, do desenvolvimento de uma teoria que trate da exploração, né, que foi o que o Marx fez na sua análise econômica. Então, Marx pegou a teoria do valor de Ricardo e de Smith, principalmente de Ricardo, né, e desenvolveu uma teoria da exploração, que é a teoria da mais-valia. Nós vamos ver isso posteriormente. Tá? Esses autores, ao negarem a teoria do valor-trabalho, eles vão esquecer completamente da discussão sobre os conflitos e vão, né, vai estar implícito no trabalho deles de que não há exploração de classes, já que todos contribuem igualmente na produção. Então, todos recebem de acordo com a sua participação na formação da riqueza nacional. Essa ideia que vai estar implícita. Né? Então, não há exploração, não há conflito de classe. Tá? E essas ideias serão posteriormente desenvolvidas pelos teóricos neoclássicos do final do século XIX e início do século XX. Então, a teoria da distribuição neoclássica, ela tem o seu germe, o seu fundamento, ou a sua origem, melhor dizendo, né, na análise desses três autores. Como vai ficar mais claro
a partir da discussão que eu vou desenvolver a partir de hoje. Então, é nesse sentido que a gente tem que compreender esses autores, né? Autores que constituem um ponto de passagem entre a economia política clássica e a economia neoclássica, pelos motivos já expostos aqui. Então, qual a importância histórica desses autores? Cada um deles, né, cada um a seu modo, contribuíram para o desenvolvimento da teoria do valor-utilidade, certo? A teoria do valor-utilidade, que foi o que eu discuti na aula passada. E eu mostrei que essa teoria do valor-utilidade, ela entende, né, cada um das condições socioeconômicas do capitalismo como características profundas, inalteráveis e naturais que estão presentes em todas as formas de sociedade. Esses 5 elementos foram esses aqui que eu discuti na aula passada, certo? Então, esses teóricos, cada um a seu modo, eles naturalizam o modo de produção capitalista, né? Naturaliza. Então, segundo eles, as características socioeconômicas do capitalismo, né, que vão servir de fundamento para o desenvolvimento, né, da filosofia utilitarista, são características ahistóricas, ou seja, estão presentes em todas as formas de sociedade. Então, isso é uma naturalização. Tá? É um processo de naturalização. É compreender o capitalismo como uma sociedade que existiu, que existiu, que existe desde sempre. Né? Então, nesse sentido, o fator histórico perde a sua relevância nesse tipo de análise. Então, as características econômicas do capitalismo são como a lei da gravidade, né? que é válida para qualquer forma de sociedade. Né? Se você viajar no tempo para frente ou para trás, né, a lei da gravidade ainda vai estar vigente. Então, para esses autores, os princípios que eles vão desenvolver, o princípio utilitarista, por exemplo, da maximização da felicidade, da minimização dos custos, das dores, é um princípio que se encontra em qualquer forma de sociedade. Né? A noção de que os indivíduos são individualistas, egoístas, também é um princípio que está presente em toda e qualquer forma de sociedade. Né? Os indivíduos são racionais, né? Pensam na mágica, que vocês aprenderam lá na introdução à análise econômica, são princípios também que estão, né, presentes em toda e qualquer forma de sociedade. Então, não é uma característica específica do capitalista, mas são características gerais, né, e comuns a todas as formas de sociedade. Então, vamos ver essas características na análise aqui do nosso primeiro autor, que é o Jeremy Bentham. Então, Jeremy Bentham, ele foi contemporâneo do Smith e do Ricardo, né, nasceu no século XVIII e faleceu no início do século XIX. Seu trabalho mais influente foi esse aqui, Uma Introdução aos Princípios da Moral e Legislação, que foi publicado em 1780, ou seja, 4 anos após a publicação da Riqueza das Nações do Smith. Né? Então, esses autores, esse autor especificamente, ele é contemporâneo do Adam Smith. Então, ele bebeu da fonte. Né? Então, vamos lá. Então, esse autor aqui, o Jeremy Bentham, ele ajudou na constituição e na consolidação e estruturação da filosofia utilitarista. Por quê? Porque para o Bentham, todos os comportamentos humanos, né, podem ser reduzidos a um único princípio, que é o desejo de maximizar a utilidade. Então, vejam, pessoal, vejam a filosofia que está implícita na análise do Bentham. Todas as nossas ações,
tá? Sejam ações econômicas ou não econômicas, né? Tem como objetivo fundamental maximizar a nossa utilidade, maximizar os nossos prazeres, tá? Então, por exemplo, a produção material, a produção de riqueza, né, a produção de bens e serviços, tem como objetivo a produção de utilidade, a produção de prazeres, né? A gente produz bens e serviços para satisfazer os nossos prazeres, né? Para satisfazer a nossa utilidade, né? Então, toda a produção econômica, ela tem como objetivo maximizar, tá? Maximizar a nossa felicidade. Entre aspas, prazeres. Tá? Então, toda a nossa conduta visa maximizar os prazeres e minimizar as dores, tá? O sofrimento, tá? Então, toda a nossa ação, ela se baseia num cálculo racional, porque é esse cálculo que vai, né, digamos assim, que vai nos orientar na nossa tomada de decisões. Então, por exemplo, vocês aqui, né, segundo a filosofia utilitarista, antes de vocês fazerem o vestibular para a economia, vocês fizeram um cálculo racional, tá? Um cálculo, porque vocês são pessoas racionais e pensam na margem. Lembram disso? Funcionário econômica? Então vocês fizeram, por exemplo, uma comparação entre os benefícios e custos associados à decisão de deixar de ganhar dinheiro, por exemplo, trabalhando numa empresa, né? Sendo funcionário de uma empresa, e comparando com isso, com os custos e benefícios associados, né, ao acúmulo de conhecimento, né, que vocês vão ter durante esses 4 ou 5 anos no curso de economia. Então, vocês fizeram uma decisão pensando na margem, né, e chegaram à conclusão de que, não, eu não vou trabalhar agora, né, porque a decisão de fazer um curso de economia é uma decisão que maximiza a minha utilidade, maximiza os meus prazeres e minimiza os custos. Tá? Então, para vocês, foi mais interessante, né, abdicar do salário durante esses anos que vocês vão estar... Eu sei que tem alunos que trabalham e estudam, eu sei disso, só para explicar aqui o princípio, certo? Então, vocês abdicaram o salário, né, estão se abdicando do salário, né, numa empresa, achando que esse custo é mínimo comparado ao benefício que você vai ter quando você tiver o seu diploma de economista, por exemplo, quando você se formar. Tá? Então, a própria decisão de escolher fazer um curso de economia ou não, né, ou comparar com outros cursos, né, vou fazer economia ou medicina, se baseia nesse princípio aqui, né, que é o de maximização da utilidade. Certo? É a maximização da utilidade. Então, todas as nossas decisões, sejam econômicas, sejam não econômicas, têm como objetivo maximizar a utilidade. Simples assim. Certo? Simples assim. É claro que, né, surgiram várias críticas, né, à filosofia utilitarista ao longo do tempo, não só na economia, mas também em outras áreas, né, como na psicologia, etc., né? Mas o que importa nesse momento para vocês é entender o princípio, é entender a filosofia social que está por trás, né, do desenvolvimento das ideias ou das contribuições desses autores, né? Por que é importante esse princípio? Porque esse princípio ele constituiu a chave para a criação da economia do bem-estar. Né? Segundo Benta, a própria felicidade humana poderia ser expressa matematicamente. Vocês estudaram a economia do bem-estar
na introdução à análise econômica? Alguém pode responder essa questão? Por gentileza. Não, que eu lembro, professor. Vocês estudaram excedente do produtor e excedente do consumidor? Isso sim. Sim. Isso é tópico da economia do bem-estar. Viu? Então, vocês estudaram. Então, isso é um tópico da economia do bem-estar. A economia do bem-estar, ela tem como objetivo, né, fazer o cálculo, né, dos custos, né, do sofrimento. Quando eu falo custo, eu estou me referindo a sofrimento, a dor, etc., né, associada a cada uma de nossas decisões, com a utilidade, ou seja, os prazeres, né, etc., associados também a cada uma de nossas decisões, né? Então, a economia do bem-estar, ela procura expressar isso em termos matemáticos, tá? Por exemplo, excedente do produtor e do consumidor, né? Então, quando eu compro um celular, né, por exemplo, o grau de satisfação, o grau de utilidade que eu tenho é o quê? A diferença entre o preço pago pelo, né, o preço que eu paguei, né, na verdade, o preço do celular menos o preço que eu estou disposto a pagar, melhor dizendo, menos o preço efetivamente pago. Lembram disso? Excedente do consumidor? Então, isso é uma medida do bem-estar, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tivesse disposto a pagar R$1.000 nesse celular. O máximo que eu estaria disposto a pagar, R$1.000. Aí eu paguei 800. Esses R$200 aí, né? 1.000 menos 800, vocês devem estar lembrados disso, né? Esses 200 aí correspondem ao quê? Ao grau de satisfação, é uma medida do grau de satisfação que eu obtive ao comprar esse celular. Certo? Que eu obtive ao comprar esse celular. Né? No caso dos produtores, sai do consumidor e vamos para o produtor agora. Como é que se mede o excedente do produtor, o grau de satisfação que eles obtêm, né, por participar dos mercados, né, produzindo, né, ou seja, oferecendo, né, bens e serviços? É a diferença entre o preço recebido menos os custos. Então, se o custo desse celular é 300 e um produtor qualquer vende por 500, então ele também vai ter um excedente de 200, 500 menos 300, que é o custo. É o custo unitário de produção desse celular. Certo? Isso é o excedente do produtor. Então, vejam que a economia do bem-estar, ela procura o quê? Expressar algebricamente, expressar matematicamente, né, a utilidade associada, né, às nossas ações. No caso, as nossas ações econômicas. Então, quando eu estou consumindo algum bem, comprando algum bem, eu estou tendo, né, isso é uma atividade econômica, né, uma ação econômica. Né? Então, você calcula, né, o grau de satisfação associado a essa ação, bem como outras, né? Bem como outras. Né? Então, vejam a importância dessa análise. Né? Essa análise depois vai ser o fundamento para o desenvolvimento da economia do bem-estar, a parte, né, que é uma parte importante dentro da discussão da economia neoclássica, ao longo do século XX. Tá? Inclusive, o próprio Benta, né, ele chegou a sugerir uma metodologia para que a felicidade humana, né, os prazeres associados a cada ação humana, pudessem ser expressos matematicamente. Né? Então, ele sugeriu alguns elementos, né, na metodologia que ele defendeu. Quais são esses elementos? A intensidade, a duração, certeza ou incerteza, proximidade ou afastamento, fecundidade, pureza, extensão. Né? Então, aqui foi uma sugestão dele, né, que a felicidade humana ela poderia ser expressa matematicamente baseando-se no método que levasse em conta esses elementos aqui. Ó. 6 não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Tá? Então, isso foi uma proposição dele, né? Mas o importante aqui para que vocês retenham, né? Para além da questão de se pode ser expresso matematicamente ou não, é
a ideia, né? Então, para ele, as decisões econômicas estão subordinadas ao princípio da maximização da utilidade. Qualquer decisão econômica, qualquer atividade econômica está subordinada a esse princípio utilitarista, né? Então, essa, digamos assim, a grande contribuição do Bentham, que depois, né, vai ser desenvolvida pelos autores neoclássicos. E além disso, além de buscar maximizar os prazeres, né, associado ao comportamento humano, às ações humanas, o Bentham também defendia a tese de que os seres humanos eram essencialmente individualistas, né? Individualistas. Então, isso faz parte da nossa natureza, nós somos essencialmente individualistas e também preguiçosos, né? Então, nós somos preguiçosos, nós somos aquele personagem lá o Zé Carioca. Vocês conhecem o Zé Carioca? Alguém conhece o Zé Carioca aqui? Sim. Né? Então, nós somos uma espécie de Zé Carioca. Nosso DNA é o mesmo DNA do Zé Carioca, né? Indivíduo preguiçoso, não gosta de trabalhar, né? Enfim, né? Então, nós temos... ele diz que isso é uma característica do ser humano, né? O humano é ontologicamente individualista e preguiçoso. De tal forma, né, que o trabalho humano é considerado como algo extremamente penoso, tá? Algo extremamente penoso. Então, o ato de trabalhar... Aí, não sei, Arthur. Arthur, você é da turma 1, tá aqui? É isso? Sim. Só que aí eu pedi o link ao colega para poder não atrasar, né? Ah, tá. Que bom, tá, pelo menos tá gostando da disciplina, então, né? Espero que esteja gostando e aprendendo. Sim. Pronto. Beleza, vamos lá. Eu não conhecia nenhum Arthur aqui da turma 2. Então, vejam. Nós somos extremamente preguiçosos, né? Segundo Bentham, né? E nós consideramos o trabalho como algo penoso. E por que nós trabalhamos? Essa é a questão. Por que nós trabalhamos? Nós trabalhamos porque nós calculamos, né, racionalmente, nós tomamos essa decisão com base num cálculo racional. Se nós decidimos pelo trabalho, que é algo que a gente entende como extremamente penoso, é porque essa ação ou essa decisão específica vai maximizar o quê? Os nossos prazeres, a nossa utilidade. Certo? Enquanto Marx, por exemplo, coloca o trabalho como condição indispensável para a sobrevivência da humanidade, certo? O trabalho, para Marx, é algo é o fundamento da vida em sociedade. Essa é a análise do Marx, é o fundamento da vida em sociedade, né? Só existe a sociedade humana porque nós produzimos as condições de reprodução, as condições de nossa existência material ao longo do tempo, né? Então, por isso que existe sociedade humana. Então, o ato de trabalhar é uma condição vital para a sobrevivência da humanidade. Essa é a visão do Marx. Então, a gente precisa produzir mediante o ato, mediante o trabalho. Tá? Então, é uma condição vital e eterna, né, das sociedades, né, da humanidade, melhor dizendo. Né? Na análise do Bentham, nós optamos por trabalhar, ou seja, por produzir, né, por participar da produção enquanto trabalhadores, porque nós fazemos um cálculo racional, né, e através desse cálculo, quando a gente chega à conclusão que nós vamos maximizar os nossos prazeres, nossa utilidade, mediante o ato de trabalhar, é aí que a gente decide pelo trabalho.
certo? Então, nós só trabalhamos se essa decisão maximizar a nossa utilidade, maximizar a nossa felicidade, né, os nossos prazeres, etc. Né? E, obviamente, minimizar os custos, né, associados a essa decisão. Então, o salário tem que compensar, né, o fato de que o trabalho é algo extremamente penoso. É isso que o Benta está dizendo. Se o salário não for compensador, né, a gente não vai trabalhar, até porque a gente acha o trabalho algo penoso. A gente vai estar numa rede, né, se espreguiçando e tomando muita água de coco. É isso que ele está dizendo. É uma metáfora, obviamente. Então, o salário tem que ser compensador, né, para que a gente possa produzir, né, para que a gente possa atuar como trabalhadores no processo produtivo. Bom, e aqui chega ao ponto mais... deixa eu ver se é o ponto mais importante. O ponto mais importante da discussão, porque o Bentham, né, ele foi, como eu já tinha argumentado, extremamente importante no desenvolvimento da teoria utilidade, da teoria do valor utilidade. O Bentham, né, foi um autor que rejeitou completamente a teoria do valor de Smith e Ricardo. Certo? Rejeitou completamente a teoria do valor do trabalho, melhor dizendo, de Smith e Ricardo. Então, ele pegou simplesmente esse aspecto da teoria do Smith e do Ricardo, aspecto importante na teoria do valor, e simplesmente rejeitou completamente. E, obviamente, que isso fez com que houvesse a necessidade de desenvolver uma teoria do valor alternativa. E o Bentham contribuiu nesse processo, né, desenvolvendo uma teoria do valor utilidade, que diz o seguinte: a fonte do valor não está no trabalho aplicado, né, à produção das mercadorias em geral, por exemplo, na produção desse celular. A fonte do valor não está aqui na produção desse celular, no trabalho aplicado na produção desse celular. Então, para Bentham, se a fonte do valor não pode ser encontrada no trabalho aplicado, né, como a gente viu no Smith, no Ricardo, né, principalmente no Ricardo, né, que deu contribuições maiores ainda, né, em comparação com o Smith, desenvolvimento da teoria do valor. Então, a fonte do valor só pode vir da utilidade dos bens. Tá? Só pode vir da utilidade dos bens. Porque qual é o raciocínio que está por trás do desenvolvimento da teoria do valor utilidade? Ele diz o seguinte, as coisas só são produzidas se elas tiverem utilidade. As coisas só serão produzidas se elas tiverem utilidade, algum grau de utilidade, se elas satisfazerem alguma necessidade humana. Tá? Se ela não satisfaz uma necessidade humana, essa coisa não vai poder ser precificada, né, e né, ser vendida no mercado. Então, o fundamento do valor das mercadorias, eu já expliquei isso para vocês, né, o porquê da necessidade de desenvolvimento da teoria do valor, está na utilidade das coisas, dos objetos, e não no trabalho aplicado na produção dos mesmos. Né? Então, uma coisa só é produzida e vendida no mercado, né, ou seja, tem um preço, etc., é precificado e tudo, se ela tiver uma utilidade. Então, por exemplo, a fonte do valor do celular aqui não vai ser o trabalho aplicado, mas sim a utilidade. Né? É por isso que ele é produzido, porque ele serve a uma necessidade humana, certo? E é por isso que ele tem um preço. Porque se ele não só satisfizesse nenhuma necessidade,
se não satisfizesse necessidades humanas, ele não teria valor e, consequentemente, preço. Então, a fonte do valor está na utilidade e não no trabalho aplicado na produção das mercadorias. Esse é um aspecto importantíssimo, né? Quem foi o Arthur, né? O Arthur. Aí é que tá, viu, Arthur? Eu estou explicando o Benta, certo? Estou explicando o Benta, só que é o seguinte, a coisa é muito mais complexa do que parece à primeira vista, né? A gente vai ver isso posteriormente, certo? Porque é o seguinte, tem coisas que são... Isso aí eu vou dar uma refutada na teoria da volatilidade. Quer ver? Tem coisas que são produzidas, que têm utilidade, mas que não têm valor. E, consequentemente, preço. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. A comida que a mãe de vocês faz para vocês no dia a dia. Tem utilidade? Tem. Né? Alimenta vocês. Não é isso? Alimenta vocês. Mas vocês não pagam pelo prato de comida. Agora, se você for no restaurante, esse mesmo prato, feijoada, digamos que sua mãe fez feijoada para vocês. Aí ela tem preço. Peraí. Nos dois casos, ela tem utilidade. Né? Tanto a feijoada que sua mãe faz, quanto a feijoada que é feita no restaurante. Mas só o restaurante que cobra o preço. Então, só tem valor lá no restaurante, mas não tem valor na sua casa. É só valor de uso, só tem utilidade, mas não tem valor de troca. Certo? Então, essa discussão é muito mais complexa. Né? E a produção de riquezas, certo? Ela é para permitir o que? A sobrevivência da humanidade. E não para permitir a formação do valor das mercadorias. Certo? Porque antes da sociedade capitalista, essas coisas eram produzidas, satisfaziam necessidades, mas não tinha valor. As coisas não tinham preço. Na Idade Média, por exemplo, os bens não tinham valores, né? Não eram mercadorias. Né? Na sociedade pré-capitalista, você não tinha a forma valor tão desenvolvida como na sociedade capitalista. Então, essa discussão é muito mais complexa. Né? Mas eu só falei isso para embolar um pouco aqui o meio-campo. Né? Embolar um pouco aqui o meio-campo. Mas, de qualquer forma, a gente tem que entender o raciocínio do Benta. O raciocínio dele é o seguinte: essas coisas têm valor porque elas satisfazem uma necessidade. Né? E é essa necessidade que vai permitir o quê? A maximização da utilidade. A maximização dos prazeres. Então, a fonte do valor não pode ser encontrada no trabalho aplicado. Não está aí a fonte do valor. Mas sim o quê? Na utilidade, né? Das mercadorias. Bom, só que na teoria do valor-utilidade do Benta, quando ele fala que a utilidade é o valor total, ou é a fonte do valor, ele não está se referindo à utilidade total. Ele está se referindo à utilidade marginal. Certo? Então, ele analisou aquele mesmo caso do Smith, né, que é o caso da água e do diamante. Tá? Caso da água e do diamante. Ele falou o seguinte: o que determina o valor, o preço da água e do diamante não é a utilidade total de cada um.
de certa forma, ele está refutando o Smith, né? O Say também vai fazer um argumento parecido com isso, né? Ele vai dizer o seguinte, não é o valor total, ou a utilidade total, porque a utilidade total da água é maior, né? A gente pode viver sem água, ou a gente não pode viver sem água, mas a gente pode viver sem diamante. Eu mesmo não tenho diamante, acredito que... Não sei que tem um milionário aqui na sala, mas... Né, acredito que nenhum de vocês também é proprietário de um diamante, né? Senão seriam milionários, né? A não ser que tenha algum milionário, né? Então não é possível. Mas, enfim... não é a utilidade total que é a fonte do valor, mas sim a utilidade marginal. O que isso significa, professor? É a utilidade, né, do bem marginal, de uma unidade adicional da produção daquele bem. Então, por exemplo, tá? Imagine água. Imagine a água, certo? Aquelas garrafas de água. Um copo d'água, melhor dizendo. Aqueles copinhos que a gente vende aí na rua. Se você beber o primeiro copo de água, a utilidade vai ser X. Você está com muita sede. Aí você vai ter uma utilidade, né? A utilidade vai ser muito grande, né? Do primeiro copo. Depois você vai beber o segundo. Só que quando você beber o segundo, você já bebeu o primeiro. Então você já não tem tanta sede como no primeiro copo. Não é isso? Aí você bebe o segundo copo. Quando você beber o terceiro, a utilidade vai ser menor. Por quê? Porque você já bebeu 2 copos. Então, observe que à medida em que a gente vai adicionando mais copos d'água, a utilidade vai diminuindo, não é isso? Então, você tem uma utilidade marginal, o quê? Decrescente, né? A utilidade vai caindo à medida que você vai bebendo mais copos d'água. Então, o preço que vai estar vigente no mercado de água, é o preço da unidade marginal. Ou seja, o preço que vai refletir a utilidade marginal do bem, não a utilidade total. Então, digamos que, por exemplo, um ser humano consiga beber 4 copos d'água cheios. Né? Então, o preço vai refletir o quê? A utilidade do 4º copo d'água. Da utilidade marginal do 4º copo, que é menor em comparação ao terceiro, que é menor em comparação ao segundo, que é menor em comparação com o primeiro. Que a utilidade vai caindo, né? A utilidade vai caindo à medida que você vai bebendo cada vez mais copos d'água. Certo? Então, esse preço vai refletir essa utilidade marginal, né? Desse 4º copo, ou poderia ser o 5º copo. Certo? Mas, vamos imaginar que seja o 4º. Então, o preço que vai estar vigente no mercado vai refletir a utilidade marginal do 4º copo de água. Então, é a utilidade marginal e não a total que é a fonte do valor. E é isso que explica, por exemplo, na visão do Bento, e também do Say, o fato do diamante ter um preço maior do que o da água. Por quê? Porque a utilidade marginal do diamante é bem superior em comparação com a utilidade marginal da água. Né? Você tem a utilidade marginal do primeiro diamante. Do segundo, vai ser elevada também. Do terceiro, a mesma coisa. Né? Vai ser a mesma coisa. E como existe escassez de diamante, né? Maior utilidade marginal desse bem. Certo? Já a água não. A água existe em abundância. Então, a utilidade marginal tende a ser menor em comparação com a utilidade do diamante. A não ser... Quem já assistiu aqueles filmes do Mad Max? Nenhum? Nem os antigos, nem o novo? Já. Já. Vocês assistiram o antigo ou o novo, ou os dois? Só lembro do último lá, do carinha que toca a guitarra de fogo. Ah, esse é o melhor de todos. Mas os da década de 70, 80 também são maravilhosos. O antigo eu só lembro do que tem um avião, eu só lembro desse aí. Ah, eu acho que deve ser o segundo, né? Mas deve ser o segundo filme, né? Deve ser o segundo filme. Mas assim, voltando aqui. Qual eram os bens mais desejados nessa distopia que é Mad Max? Água e gasolina.
Água e gasolina, né? E munição. A utilidade marginal deles era elevadíssima, em função da escassez de ambos, tanto da água quanto da gasolina. Por isso que tinham aquelas gangues, né, que roubavam, né, gasolina, né, praticavam terror, né, que era anarquia total, né, não tinha Estado, não tinha nada, né. Tipo, é aquela... É a representação do Hobbes ali, o estado de natureza, né, todo mundo guerreando contra todo mundo, né, exatamente isso, né, no cenário ali de Mad Max, né, no contexto ali da história de Mad Max, né, tanto do antigo quanto do, né, é o cenário de guerra, né, cenário de guerra, aquelas gangues, né, roubando comida e por aí vai, roubando comida, roubando água, roubando gasolina, né, é um cenário de anarquia total. Aí o Hobbes, se fosse o Hobbes, assim, viu aí que é importante criar o Estado, né, para permitir a paz, a segurança, a propriedade, a segurança e a estabilidade social. Então, ali é a descrição do estado de natureza de Hobbes, né, Mad Max. Mas voltando aqui, né, então a água ali naquele contexto, se ela fosse precificada, ela teria um preço elevadíssimo, porque ela, né, não existia abundância. Só que na nossa sociedade, né, diferentemente lá do cenário do contexto de Mad Max, ela existe em abundância. Então, por isso que a utilidade da marginal da água vai ser menor do que a do diamante, né, que é um bem escasso. Não, você tem que ir lá para a Nigéria, né, para achar diamante, né, digamos assim. Acho que, se eu não me engano, é a Nigéria que é um importante produtor de diamante, né, é fonte de conflito, de guerra civis nesse país, uma coisa terrível. Né? Tem até um filme que eu me esqueci o nome agora, que reflete exatamente isso. Até com Leonardo DiCaprio, não me lembro agora. Diamante de sangue. Isso, é na Nigéria, não é isso? Não é na Nigéria? Não lembro se é Nigéria ou é África do Sul. É na África do Sul? Um desses dois. É um país africano, não é isso? É um país do continente africano, correto? Só não me lembro agora qual é o país. Se eu não me engano, é a Nigéria. Eu acho que a Nigéria é um importante produtor de diamantes. Né? Mas, enfim, depois eu posso pegar essa informação, né, pela internet aí. Mas a existência de diamantes é fonte de conflitos políticos, sociais, econômicos, né, nesses países que são dotados, né, desse recurso. Bom, voltando aqui. É Serra Leoa o nome do país. Serra Leoa? No diamante, né? Isso. É outro produtor importante. Se eu não me engano, a Nigéria também, mas eu tenho que confirmar depois. Tá? Depois eu vou confirmar e em próxima aula eu faço ou a errata, né? Ou, enfim, porque eu não tenho agora de cabeça quais são os principais produtores de diamantes. Então, Serra Leoa, então. Lá também é fonte de conflitos, né? Bom, mas voltando aqui. O diamante não existe em abundância, por isso que ele é tão caro, comparado com a água. A utilidade total da água é maior, mas a utilidade marginal do diamante é, né, bem superior à utilidade da água. É assim que o Jeremy Bentham vai explicar o paradoxo da água e do diamante, né, que foi alvo da reflexão do Smith, que a gente viu. Então, é essa utilidade marginal que vai ser o fundamento. E o que é importante assinalar aqui? Os teóricos neoclássicos vão partir da noção de utilidade marginal como fonte do valor e não da utilidade total. Né? Então, o Bentham, ele deu contribuição nesse sentido, né? Porque ele chegou a ter um insight, né, da relação entre a utilidade marginal e o preço dos bens, né? Analisar o caso da água e do diamante. Né? Então, daí, por que a gente dá a importância de estudar esse autor, né? Bom, e no que tange ao papel da economia, ao papel do governo na economia, a posição do Bentham, certo? A posição do Bentham, ela mudou, né, ao longo do tempo. Então, antes de 1801, ele é favorável ao livre comércio, né, ao laissez-faire, certo? No entanto, a partir desse ano,
ele vai se tornar favorável à intervenção do governo na economia. Por dois motivos. Né? Por dois motivos. Primeiro, a compreensão de que a poupança, né, o volume de poupança é diferente, né, ou não iguala o novo investimento, ou melhor dizendo, o novo investimento ele sempre vai ser inferior ao volume de poupança em um determinado período. O que isso significa? Isso significa, tá? Quando os economistas clássicos, né, partem da noção de que há equilíbrio nos diferentes mercados, né, que há um equilíbrio nos diferentes mercados, isso significa o quê? Né? Que, por exemplo, se houver formação de poupança num determinado período de tempo, os novos investimentos que serão decorrentes dessa formação da poupança vão ser iguais. Então, isso vai permitir o quê? Que a economia possa, né, se desenvolver com base no pleno emprego. Então, você não vai ter desemprego da mão de obra e nem capacidade ociosa. Então, a economia vai estar funcionando a plena capacidade e toda a mão de obra estará sendo empregada. Então, você, através dos mecanismos de mercado, você tem um ajustamento, né, um ajuste entre os novos investimentos com a poupança que se formou no período. Então, se a poupança for de 100 milhões, os novos investimentos vão ser iguais a 100 milhões. Então, a economia vai estar sempre funcionando a plena capacidade. Tá? Ela nunca vai funcionar com capacidade ociosa e com desemprego da mão de obra, né? Ou seja, através de desemprego voluntário. É isso que ele está dizendo. Tá? É isso que ele está argumentando. Então, a posição dele sobre o livre comércio se modificou a partir de 1601, porque ele chegou à conclusão que os novos investimentos, que são sempre resultado da poupança que se forma, né, em cada período, né, em cada ano, por exemplo, esse novo investimento, ele vai sempre ficar aquém da formação da poupança. Então, se a formação da poupança foi de 100 milhões, o novo investimento vai ser de quanto? 80. Então, você vai ter o quê? Um déficit aí de 20 milhões. Né? Então, a poupança vai superar os novos investimentos em 20 milhões. Então, qual vai ser o resultado disso? O desemprego involuntário, né? Parte da força de trabalho vai estar desempregada, certo? E a economia vai estar funcionando com capacidade ociosa. O que isso significa? Que parte das máquinas e equipamentos não vão estar sendo utilizadas na produção. Tá? Não vão estar sendo utilizadas na produção. Correndo um risco de serem depreciadas e tudo ao longo do tempo. Né? Então, parte das máquinas e equipamentos não estão sendo utilizadas. Então, isso que é funcionar com capacidade ociosa. Parte das instalações físicas também. Parte da matéria-prima também não está sendo processada. Das matérias auxiliares. Ok? Então, nem todos os recursos humanos e materiais estão sendo utilizados em função do quê? De que os novos investimentos não igualam a poupança de cada período. Então, em função dessa compreensão, que está muito perto do que o Keynes pensa, por exemplo, né? Keynes vai por mais ou menos nessa linha de argumentação, né, para explicar as crises do capitalismo, etc. Daí ele vai desenvolver o princípio da demanda efetiva, que a gente vai ver posteriormente, né? Em função dessa compreensão, dessa impossibilidade, né, de equacionamento entre os novos investimentos com a poupança gerada a cada período, que a economia vai funcionar abaixo da plena capacidade. Então, em função dessa compreensão, ele defendeu que o governo deve intervir para quê? Para manter a economia funcionando a plena capacidade, ou seja, sem desemprego da mão de obra, né? E
com todos os recursos materiais sendo utilizados na produção de bens e serviços. Tá? Então, o que ele percebeu? Que não havia esse ajuste automático entre os novos investimentos e a poupança. E por que ele chegou a essa conclusão? Porque a partir do século XIX, né, a economia inglesa, certo? Estava passando por uma série de crises, né, com o desemprego crescente. Então, ó, ele observou a realidade inglesa e chegou à conclusão, né, para explicar esse fenômeno, de que os novos investimentos não conseguiam igualar a poupança gerada no período. Né? Então, nesse sentido, era necessário o governo. O governo deveria intervir diretamente na economia, já que os mecanismos do mercado, ou as forças de mercado, não estavam propiciando esse ajuste, né, para viabilizar nos diferentes mercados, né, que a oferta agregada, ou a oferta global, ficasse igual à procura global, ou procura agregada, ou demanda agregada, né? Tanto faz. Então, em função disso, houve uma mudança dele no que tende à compreensão do papel do governo por esse motivo, que era um reflexo já do que estava acontecendo na economia inglesa. Crescente desemprego, crises, né? Aumento da desigualdade, todas essas contradições típicas do capitalismo, né? Estavam já presentes na economia inglesa do século XIX. Então, ele só fez refletir isso. Então, ele mudou a posição dele, né? Ele tornou-se um opositor ao laissez-faire, né? Defendendo a intervenção do governo na economia. Vamos lá. E o segundo motivo foi a crescente desigualdade da renda e da riqueza, que também já era observável na Inglaterra do início do século XIX. E como é que ele vai basear seu argumento? Ele vai dizer o seguinte: o dinheiro ele tem uma utilidade marginal decrescente, certo? O dinheiro tem uma utilidade marginal decrescente. O que isso significa na prática? Que os muito ricos, né, pessoas de renda muito elevada, né, se a renda delas aumenta um pouco, o grau de satisfação que elas vão ter dessa ampliação da renda vai ser quase zero, mínimo ou quase zero. Tá? Então, à medida em que a renda vai aumentando, o dinheiro passa a ter uma utilidade marginal cada vez menor. Daí, o princípio da utilidade marginal decrescente do dinheiro. Né? Então, a capacidade do dinheiro de maximizar os prazeres, a utilidade, é menor à medida em que você vai avançando, né, sobre os estratos de renda, sobre as diferentes classes, né, a classe de menor renda para as classes de maior renda. Então, por exemplo, um indivíduo que tem uma fortuna de 100 milhões, a utilidade marginal dele, né, do dinheiro, que o dinheiro pode oferecer para ele, é praticamente nula. Agora, para quem é pobre, a utilidade marginal do dinheiro é grande, né? A capacidade do dinheiro de gerar felicidade, maximizar os prazeres, etc., é muito grande. Tá? Então, isso teve uma consequência importante do ponto de vista político. Ele foi favorável à distribuição da renda. Ou seja, dos mais ricos para os mais pobres. Tá? Através, por exemplo, do sistema de tributação. Essa discussão é importante. Por quê? Porque se você redistribui a renda dos mais ricos para os mais pobres, então você aumenta a felicidade geral, né? Porque os mais pobres, eles vão, com o aumento da renda, propiciado pela redistribuição dessa renda, né? Tende a maximizar a utilidade das pessoas mais pobres.
Então, o resultado global vai ser o quê? A maximização da felicidade, globalmente falando, né? Da felicidade em termos globais, em termos coletivos, tá? Então, ele argumenta que o governo tem um papel fundamental também, né, para redistribuir a renda dos mais ricos em favor dos mais pobres, com o objetivo de maximizar a felicidade geral. Então, são esses dois elementos que vão explicar a mudança de posição do Jeremy Bentham. Tá? Do Jeremy Bentham. Então, com isso, a gente termina a discussão do Jeremy Bentham. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida que foi discutida até o momento. Alguém quer fazer alguma pergunta? Diga. Essa ideia aí dele de dividir, tipo, a riqueza dos mais ricos, o mais pobre, pode dizer que tem isso, tem um pouco também de justiça? A ideia, sim, a ideia de justiça social. Porque, assim, tipo, a apropriação da riqueza dessas pessoas mais ricas, digamos que não foi fruto do trabalho somente daquela pessoa. Teve também contribuição de outras pessoas, né? Aí, como uma forma, digamos que, de justiça, aí ele coloca como essa divisão com os demais. Mas, na verdade, ele não utiliza esse argumento, não, Arthur. O argumento dele é com base na noção de que o dinheiro tem uma utilidade marginal decrescente. A distribuição é para o quê? Como a utilidade marginal do dinheiro para os ricos é muito pequena ou quase nula, a única forma de você aumentar a felicidade geral, a utilidade geral de toda uma sociedade, de toda uma coletividade, é mediante o quê? A redistribuição desse dinheiro dos mais ricos para os mais pobres. Né? Então, políticas que tenham como objetivo combater a crescente desigualdade, né, possibilita, né, a ampliação da felicidade geral. Porque ao fazer essa redistribuição dos ricos para os mais pobres, né, você aumenta a felicidade geral dos mais pobres, né, a utilidade geral dos mais pobres. Então, o resultado global é o quê? O incremento global da felicidade. Certo? Então, o argumento é com base da noção do dinheiro, que o dinheiro tem uma utilidade marginal decrescente. Então, chega a certo ponto, o indivíduo é tão rico que dar mais dinheiro para ele não vai incrementar a sua felicidade, seu grau de satisfação, seu grau de utilidade. Certo? Então, por isso que é necessário redistribuir dos mais ricos em direção aos mais pobres. Então, o efeito global é o aumento da felicidade geral. É isso. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, vamos para o nosso próximo autor, que é o Jean-Baptiste Say. Né? Tem uma lei hoje famosa, a lei de Say, ou a lei de Say, né? Acho que a pronúncia certa não é Say, mas eu vou falar aqui no português mesmo, né? Lei de Say. É um autor que foi contemporâneo de no Smith, do Ricardo do Malthus. Ele é considerado, né, como um importante precursor da teoria neoclássica e como autor contemporâneo de Smith, ele foi um grande admirador, né, do conjunto da análise teórica do Adam Smith. No entanto, ele rejeitou, tal como o Bentham, a teoria do valor do trabalho, né, e adotou a teoria do valor utilidade. Então, isso levou ao quê? Ao abandono da perspectiva da
produção. Então, essa mudança, né, essa teoria do valor-utilidade, né, que ela é alternativa, né, ela é rival, digamos assim, né, da teoria do valor-trabalho, essa mudança que começa a partir de Bentham, né, principalmente, ela fez com que esses autores abandonassem a perspectiva da produção. O que significa abandonar a perspectiva da produção, né? Quando você adota a teoria do valor-trabalho, tá? A sua preocupação é verificar, né, independentemente se é a teoria do valor de Smith ou do Ricardo, a sua preocupação é identificar como a riqueza é produzida, qual é o papel das diferentes classes sociais na produção dessa riqueza, tá? E como ela se distribui entre essas classes, e como a riqueza é distribuída entre essas classes. Então, isso é uma decorrência natural para todos os teóricos que adotam a perspectiva do valor-trabalho, né, que o Hunt chama de perspectiva da produção. Quando você adota a perspectiva da teoria do valor-utilidade, você abandona essa perspectiva da produção, né? Então, a primeira consequência dessa circunstância é de que não vai fazer mais sentido a distinção da renda oferida pelas classes sociais. Né? Não vai fazer mais sentido, né? Verificar como o papel de cada classe na produção, né? No sistema econômico, e como essa riqueza produzida ela se distribui entre diferentes classes. Né? Então, essa circunstância perde sentido, né? Mostrar como cada classe ofere a renda, né? A partir do exame do papel de cada uma dessas classes na produção. E a segunda consequência, né, desse abandono da perspectiva da teoria do valor-trabalho é de que esses autores argumentam que o ato de produzir significa o quê? A produção de utilidade. Tá? Então, significa a produção da utilidade. E, nesse sentido, cada agente econômico vai ter uma importância igual no processo produtivo. Estão entendendo aí? Tá? Você abandona a perspectiva da produção, então não faz mais sentido falar como a renda se distribui entre as classes. A primeira consequência. A segunda consequência é, a partir da teoria do valor-utilidade, se considera que a produção de bens e serviços nada mais é do que a produção de utilidade. Que está em consonância com o princípio utilitarista, né? De que nós procuramos maximizar ao máximo os nossos prazeres, a nossa utilidade. Então, a própria produção de bens e serviços é para maximizar a utilidade. Né? Então, produzir bens e serviços é produzir utilidade. É isso que eles estão dizendo. Né? Ora, com base nessa perspectiva, né, com base nessa forma de ver, né, ou de enxergar, ou de interpretar a produção capitalista, o sistema econômico capitalista, todos os fatores de produção, todos os agentes de produção serão agentes que produzem utilidade. Certo? Agentes que produzem utilidade. Então, cada um vai ter uma importância igual no processo produtivo. Ou seja, não faz mais sentido falar de diferença entre terra, capital, juros e trabalho na produção. Todos contribuem igualmente na produção. Todos geram felicidade ao contribuir na produção. Então, por que fazer esse exame específico do papel da renda da terra, como a gente viu em Ricardo, como a gente viu em Malthus, né?
Por que essa discussão específica do papel do lucro, né, dos capitalistas industriais, dos trabalhadores na produção? Isso não faz mais sentido, todo mundo gera utilidade, todo mundo contribui igualmente. Tá? Então, isso fecha as portas completamente para o desenvolvimento de uma teoria da exploração. Né? Então, o capitalismo né, a gente pode inferir, né, dessa análise, que o capitalismo é um sistema harmônico que não gera conflitos. Né? Então, por isso que os autores neoclássicos vão pegar, vão pegar essa análise, né, desses dois autores, do Benta e do Say, e também do Nassau, né, que a gente vai ver na próxima aula, e vão levar isso às últimas consequências, né? Desenvolvendo e tratando o capitalismo como um sistema harmônico. Né? Um sistema harmônico no qual os mercados são autorreguláveis, autoajustáveis, né? E que não gera conflitos, já que todos contribuem igualmente na produção. Tá? Já que todos produzem utilidades. Né? Todos contribuem para a produção de felicidade, a produção dos prazeres. Né? Ou seja, vejam que isso está em consonância com o princípio utilitarista que eu já expliquei a vocês. Então, com base nessa teoria, né, do valor-utilidade, o SEI vai chegar à teoria do lucro, do capital. Né? Vai desenvolver uma teoria do capital, no qual ele vai apresentar o lucro como recompensa pela frugalidade do capitalista. Né? Então, o capitalista é um ser que não é esbanjador, né? Um ser que economiza, que é comedido. Então, isso vai justificar o lucro. E o capitalista não explora trabalhadores, porque ele e os trabalhadores produzem felicidade, produzem utilidade. Então, o lucro nada mais é do que a recompensa pelo fato dele ser frugais, né? Não sei nem se essa palavra frugais, nem me lembro. Mas é uma recompensa pela frugalidade do capitalista. Né? Ser comedido, não ser esbanjador, esse tipo de coisa. Né? Então, o lucro é meramente uma recompensa, já que ele contribui para a produção de utilidade, a produção de felicidade. Então, o capitalista tem que ser remunerado tal como o trabalhador, porque ambos produzem utilidades. Ambos produzem felicidades. Né? Ambos permitem a todo e qualquer indivíduo maximizar a satisfação, né? As nossas satisfações, a nossa satisfação individual, digamos assim, né? Melhor dizendo. Né? Então, cada um desses fatores de produção permitem a maximização dos nossos prazeres, né? Das nossas utilidades. Né? E, consequentemente, a diminuição dos custos, né? Da dor, do sofrimento, etc, etc. Né? Então, o lucro vai ser entendido como mera recompensa pela frugalidade do capitalista. Então, isso leva à seguinte consequência. Né? Cada fator de produção vai receber a renda de acordo com sua contribuição na criação da utilidade. Então, não faz sentido falar em redistribuição da renda. Se o capitalista ganha mais do que o trabalhador, porque a contribuição dele foi maior do que o trabalhador na produção da felicidade, na produção de utilidades. Né? Então, se o capitalista tem um lucro de, sei lá, 100 milhões ao ano, o trabalhador ganha, sei lá, 100 mil ao ano, ou 50 mil ao ano, somando salários, né? Ou até menos. Né? É porque o capitalista deu uma contribuição muito maior em comparação com a contribuição do trabalhador na produção de felicidade.
Por que essa discussão é importante? Porque aqui vai ser o fundamento da teoria da distribuição neoclássica. Aqui é o ponto de partida. Essa análise do SEI. Né? Cada um recebe de acordo com sua participação na produção. Todos colaboram igualmente na produção. Não faz sentido ficar discutindo como a renda se distribui entre salários, lucros, né, juros, o renda da terra, porque todos contribuem igualmente. Ninguém explora ninguém. É isso que ele está dizendo. Né? Toda análise, Arthur, do SEI é com base na perspectiva do pleno emprego. E por quê? Né? E por quê? Ele vai desenvolver essa lei dos mercados aqui, que ficou conhecida, né, como lei de SEI. Por que ficou conhecida como lei de SEI? Porque o Keynes foi o responsável, né? O Keynes foi o responsável, porque o mercado em equilíbrio já está presente na análise de Ricardo, do Malthus, né? Na análise, principalmente do Adam Smith, né? O papel da mão invisível. Só que essa lei ficou conhecida como lei de SEI em função da análise de Keynes. Né? Então, o Keynes atribuiu a SEI a origem dessa discussão. Então, em função disso, se tornou conhecida como lei de SEI, apesar de outros economistas já terem, principalmente o Smith, né, já ter discutido o equilíbrio dos mercados. Ok? Então, na lei de mercado de SEI, ele argumenta que o mercado vai entrar sempre em equilíbrio. É a mesma coisa do Smith. Lembra que o Smith dizia que o mercado estaria sempre em equilíbrio, em função da mão invisível, do papel da mão invisível? Então, só fez repetir aqui o que o Smith falou. Então, como o mercado entraria sempre em equilíbrio, jamais vai haver superprodução geral que acarrete desemprego involuntário. Por quê? Porque para SEI, toda oferta cria sua própria demanda. Como a oferta cria utilidade, e como a utilidade satisfaz a nossa necessidade de consumo, então toda oferta vai, né, criar sua própria demanda. Então, demanda e oferta vão estar sempre equilibradas. Não vai haver desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, não vai ter crise de superprodução, de mercadorias, né? Não vai ter desemprego da mão de obra, a economia vai sempre funcionar a plena capacidade. Né? Sempre a plena capacidade. Então, como consequência, né, dessa análise, ele vai chegar à leitura de que toda moeda é neutra. O que significa isso? Que, por exemplo, todo aumento de liquidez na economia não tem nenhuma consequência sobre a produção e emprego. A moeda, ela só serve para questões de natureza técnica, para viabilizar o quê? A compra. Né? O dinheiro, a moeda só serve para a unidade de conta. É o que vocês aprenderam em introdução das econômicas. A moeda, né? Qualquer expansão monetária não vai ter nenhum efeito sobre a economia. Tá? Sobre o crescimento da economia, sobre o aumento da produtividade, nada disso. Né? Sobre a geração de emprego, de renda. Tá? Então, a moeda é neutra. Aliás, essa é uma diferença importante entre a ortodoxia econômica e a heterodoxia. Né? Toda ortodoxia pressupõe que a moeda é neutra, enquanto que a heterodoxia pressupõe que a moeda não é neutra. Seja no marxismo, seja no pós-keynesianismo, seja no keynesianismo, seja na análise do Kalec, a moeda é considerada como não neutra. Aqui não, a moeda é considerada como neutra, que vai na linha do que pensa a ortodoxia. Né? Então, isso tem uma implicação política importante, que é o quê? Qualquer política... A política monetária não tem nenhum efeito sobre a criação, sobre a geração de empregos.
né? Não tem nenhum efeito sobre a economia real. O único efeito que ela vai ter é o quê? Aumentar os preços, teoria quantitativa da moeda. Né? Se você aumenta a liquidez da economia, o único efeito que vai ter é sobre os preços. Mas sobre a produção, sobre a geração de emprego, não vai ter efeito nenhum. O fundamento dessa análise é a hipótese da neutralidade da moeda. Então, isso já está presente na análise do SEI. Isso é para dizer, ó, não adianta o Estado aumentar a liquidez da economia, isso não vai ter nenhum efeito sobre a produção, sobre a geração de empregos. Então, aí já temos o germe dessa compreensão já. E, por outro lado, ele argumenta que os mercados, em geral, eles podem até ter apresentar certo desequilíbrio, né, em alguns mercados específicos, mas, do ponto de vista global, né, do ponto de vista do conjunto dos mercados, você vai ter sempre, né, o equilíbrio entre oferta e demanda agregada nos diferentes mercados. Qualquer desajuste que tenha em algum mercado específico vai ser, esse desajuste vai ser corrigido, né, pelo próprio mercado. Então, por exemplo, se tiver empresas onde a taxa de lucro seja maior do que outras, né, gerando o quê? Um excesso de oferta em certos setores, né, e excesso de demanda em outros, né, dado o fato da oferta ser insuficiente, isso vai levar a uma migração de capital. Então, os capitais vão procurar o quê? Aqueles setores onde a taxa de lucro é mais alta. Ao fazerem isso, ao chegarem nesses setores onde a taxa de lucro é mais alta, isso vai aumentar a oferta, né, desse setor, fazendo com que a oferta suba acima do nível da demanda, vai levar a uma queda dos preços. Então, vai corrigir vai ter um ajuste automático entre a oferta e a demanda. Por outro lado, na medida em que o capital sai daqueles setores onde a taxa de lucro é menor, a oferta desses setores torna-se menor, né? Então, torna-se menor, e na medida que a taxa de lucro vai cair nos outros setores para onde o capital está migrando, ao longo do tempo, né, com essa oferta menor, o preço nesses setores tende a crescer, em comparação com a demanda global, né? A oferta maior em comparação com a demanda global, face à taxa de lucro menor. Então, você tem uma migração de capital. Então, os preços nesses setores aqui tendem a se elevar ao longo do tempo, né? E à medida em que ele for se elevando, a oferta desse setor vai se elevar aos poucos até se equilibrar com a demanda. E a mesma coisa nos setores onde apresentam taxa de lucro. Então, a migração do capital entre diferentes mercados vai ajustar, né, esses desequilíbrios temporários, que podem ocorrer em função de, principalmente, de variáveis exógenas, né, de fatores exógenos. Mas, né, no conjunto, a economia capitalista tende ao ajuste entre a oferta e a demanda, ou seja, a oferta e a demanda global vão estar equilibradas nos diferentes mercados. Então, a economia capitalista ela pode se desenvolver, né, de forma a não gerar crises, ciclos, né, crise de superprodução, desemprego, etc, etc. Então, a economia capitalista, ela, mediante as forças de mercado, ela se ajusta automaticamente e o resultado, né, que ela proporciona, possibilita o quê? A maximização da utilidade, né, a maximização dos prazeres do conjunto da coletividade. Né? Então, ela permite o bem-estar geral da coletividade. Né? Então, essa é a famosa lei de Say que a gente vai ver, e vocês vão ver, não só aqui, mas em macroeconomia, certo? Mas eu gostaria de
pontuar, porque essa lei de SEI é famosa e objeto de muitas controvérsias, de muitos debates são seculares na teoria econômica. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguém não entendeu? Alguém não entendeu? Todo mundo tá tranquilo, tá favorável? Tá tranquilo, professor. Então, ótimo. Então, vamos terminar nossa aula, tá bom? Se por acaso eu gravar a aula de amanhã, já terminei o C e o Benta, né? Se por acaso eu terminar a aula de amanhã com a turma 2, né, vai depender da minha reação à vacina, aí eu mando a aula para vocês, tá bom? Mas vocês vão ficar sabendo, né? Eu desejo boa noite, bom final de semana a todos, tá bom? Se cuidem. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.